Eu já falei de atores, já falei de atrizes, agora chegou a vez dos diretores e diretoras que nunca foram indicados ao Oscar. E eu já faço uma recomendação. Prepare o seu psicológico, prepare o seu coração, porque os próximos minutos serão de fazer a pressão ficar lá em cima de tanta raiva da academia. Antes de começar, deixa eu só dar um recado. Todos os comentários estão sendo lidos, eu vou respondê-los, porém o tempo está meio apertado. Aí é coisa do Cine7, tanto do canal quanto do site. Tem também vida pessoal, trabalho, enfim, tem muita coisa, mas eu prometo que no decorrer dos próximos dias eu vou responder a todos vocês. Para começar essa lista, vale lembrar que o Oscar de direção até hoje nunca premiou uma pessoa negra em quase 100 anos de existência da festa. E a situação fica ainda pior quando se refere a mulheres negras. Até hoje, nenhuma foi indicada. E a academia teve a oportunidade de sanar esse absurdo, porém deixou passar. Em 2015, Selma foi a primeira obra dirigida por uma mulher negra a chegar ao Oscar de melhor filme. Infelizmente, a academia não concedeu o mesmo feito para Ava DuVernay em direção. Aliás, o drama sobre o Martin Luther King só obteve uma outra nomeação, que foi em melhor canção original, categoria em que se sagrou vencedor. Essa ausência de mulheres negras na categoria de melhor direção é um sintoma claro do machismo e do racismo na indústria do cinema. Agora, vamos lá para o Oriente, de onde vêm 3 lendas da história do cinema mundial, mas que seguem sendo ignorados pela academia. O Wong Kar-wai emplaca um grande filme atrás do outro desde o fim dos anos 80. Entre eles, 3 clássicos do romance: Felizes Juntos, O Atemporal Amor à Flor da Pele e, ficando um pouco mais abaixo, 2046. O diretor chegou aí para os Estados Unidos, onde fez o razoável Um Beijo Roubado, até voltar à terra natal com O Grande Mestre, único filme dele nomeado ao Oscar, aqui nas categorias de figurino e direção de fotografia. Já o Park Chan-wook explodiu com a trilogia da vingança, especialmente com o sucesso estrondoso de Old Boy. Infelizmente, nem todo o brilhantismo do longa de 2003 foi suficiente para o Oscar abrir os olhos para o sul-coreano, em uma época, diga-se, de equívocos gritantes na categoria de filme em língua não inglesa. A chegada ao Ocidente com Segredos de Sangue passou longe do radar da academia, igual ocorreu com o elogiado A Criada. A grande chance de mudar esse cenário aconteceu nesse ano, com Decisão de Partir, que não apenas era cotado a melhor filme internacional, como também se falava de melhor filme e, claro, direção para o Park Chan-wook. Porém, chegou na hora das indicações, a academia não apenas ignorou o diretor como a produção, foi uma das maiores surpresas e esnobadas dessa temporada. E ainda tem o Hayao Miyazaki, o mestre do estúdio Ghibli, comandou obras-primas da animação, como Meu Amigo Totoro, Princesa Mononoke, A Viagem de Chihiro e Vidas ao Vento. Mas a mentalidade tacanha da academia não permite ainda indicar um diretor de animação, ainda mais um vindo do outro lado do planeta. A miopia do Oscar, entretanto, não é exclusiva para a animação. Alguns dos maiores sustos que você já levou em uma sala de cinema certamente foi por conta do John Carpenter. O sujeito comandou apenas clássicos como O Primeiro Halloween e O Enigma do Outro Mundo. No cinema de ação, ele também mandou bem demais, com Assalto ao 13º DP e Fuga de Nova York. Todos esses 4 filmaços, porém, foram completamente ignorados pela academia. Dos filmes mais populares do John Carpenter, apenas Starman foi indicado ao Oscar, e aconteceu de maneira improvável, com Jeff Bridges em melhor ator.
falando de cinema de fantasia, um cara pra lá de querido do público, extremamente conhecido mundo afora, nunca teve oportunidade na academia. Os péssimos filmes recentes não apagam o que foi o auge da carreira do Tim Burton. Fosse o Oscar menos quadradão, nos anos 80 e início dos 90, Os Fantasmas se Divertem e, principalmente, Edward Mãos de Tesoura poderiam ter colocado o diretor facilmente na lista de 5 finalistas. Já Ed Wood deu azar de ser lançado na pesada corrida de 95, o que atrapalhou as possibilidades do longa. E claro, não se pode esquecer do praticamente perfeito A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, a obra que traz o Tim Burton na melhor forma. Eu tiraria fácil Lace Armstrong de Regras da Vida para colocar o Tim Burton em melhor direção. Indo para cineastas mais contemporâneos, é inevitável citar o James Gray. Ele tem uma sofisticação, uma elegância tão grande na narrativa que faz com que histórias que muitas vezes a gente já viu inúmeras vezes ganhem uma dimensão imensa nas mãos dele. Fora que o cara tira do elenco é uma grandeza, são só atuações das melhores, os seus ótimos atores, e aí eu tô falando de Joaquin Phoenix, Marion Cotillard, Robert Pattinson e por aí vai. Filmes bons ele tem aos montes na carreira. Os Donos da Noite, Era Uma Vez em Nova York, Z, A Cidade Perdida, Ad Astra, recentemente Armageddon Time, mas principalmente tem Amantes, que é um dos melhores romances da década passada e um dos melhores dos últimos anos. É simplesmente incompreensível não tê-lo visto nomeado, seja em roteiro mesmo, ou Joaquin Phoenix, isso para não falar de melhor direção. Certamente é algo que o Oscar vai se arrepender, já se arrependeu até, eu acho, porque não dava. Amantes era muito bom e precisava estar na lista do ano em que ele poderia ter concorrido. Se Cannes sempre gostou das provocações do Lars von Trier, a academia, por outro lado, se mostra reticente com o dinamarquês. Isso explica não ter dado bola para Elementos de um Crime e Europa, assim como ignorar por completo o Dogma 95. O Oscar só começou a observá-lo mais atentamente a partir de Ondas do Destino, pelo qual a Emily Watson foi indicada a melhor atriz. Se Dançando no Escuro não conseguiu emplacar a Björk, pelo menos houve a nomeação do próprio Lars von Trier em canção original. Dogville poderia ter mudado tudo ao trazer um elenco de grandes estrelas, entre elas a protagonista Nicole Kidman. Porém, o experimentalismo do longa e as polêmicas nos bastidores jogaram contra, e o filmaço passou longe do Oscar. A situação tinha chances de mudar com Melancolia, que quando surgiu em Cannes não era apenas apontado como favorito à Palma de Ouro, mas também como um candidato real ao Oscar de melhor filme. Mas como eu já disse aqui em alguns vídeos do canal, o Lars von Trier jogou tudo pelo ralo na coletiva de imprensa desastrosa de Melancolia no Festival de Cannes, acabando não apenas com as chances que o filme realmente tinha de aparecer no Oscar 2012, especialmente quando a Academia expandiu para até 10 produções disputarem a categoria máxima, e também estragou a possibilidade dele em direção, mas principalmente da coitada da Kirsten Dunst em melhor atriz. Agora, você lembra que eu falei que esse vídeo ia doer na alma? Pois é, essas duas lendas, um norte-americano e o outro alemão, até hoje nunca foram indicados a melhor direção. O fim dos anos 70 e 80 foi dominado no cinema americano pelo talento do Brian De Palma. Praticamente em sequência, o diretor lançou clássicos nos mais diversos gêneros, entre eles Carrie a Estranha, Vestida para Matar, Um Tiro na Noite, Scarface e Os Intocáveis. E mesmo assim, a academia simplesmente ignorou. O Wim Wenders foi outro que foi deixado de lado nesse mesmo período, com suas duas obras-primas, Paris, Texas, de 1984 e Asas do Desejo, de 87.
Por incrível que pareça, os dois filmes não tiveram sequer uma mísera indicação. O reconhecimento ao alemão somente foi chegar com Buena Vista Social Club, Pina e O Sal da Terra, todos nomeados em documentário. E também todos derrotados. Tanto o Wim Wenders quanto o Brian De Palma, com esses filmaços na mão, não terem sido indicados ao Oscar, mostra muito bem o que foi aquela década de 80. E tem gente ainda que fala que atualmente o Oscar tá horroroso. Isso é porque não viu lá atrás. Gostou do vídeo? Então curte, compartilhe e, claro, se inscreve e ative as notificações aqui do canal. Na segunda-feira tem a segunda parte dos atores que não deram sorte após vencer o Oscar e emplacar um monte de bombas. A gente se encontra até lá. Tchau.